Boa noite a todos, boa noite aos irmãos de fé que estão nos assistindo agora online. Hoje nós vamos então estudar o capítulo 8 do Evangelho de João. Então vamos abrir o Evangelho de João, João capítulo 8. E há uma afirmação ali bastante significativa que eu acredito que pode muito nos ajudar. Então, João capítulo 8, nós estamos vendo aquelas falas de Jesus que João sempre enfatiza, que ele sempre está mostrando aquela expressão que Jesus gostava muito de usar no Evangelho de João. Eu sou. Então Jesus, por várias vezes, por 7 vezes, Jesus usou essa expressão. Ele disse, eu sou o pão da vida, eu sou o bom pastor, eu sou a porta das ovelhas, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira, e eu sou a porta, eu sou tudo. Então ele está falando da expressão que é uma expressão divina, eu sou. João capítulo 8, versículo 12. De novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Eu sou a luz do mundo. Uma coisa que eu tenho tentado ensinar aqui para vocês é sempre considerar o pano de fundo. Nunca pegue um versículo isolado, embora eu tenha lido um versículo isolado. Mas eu fiz isso para mostrar para vocês que ler um versículo isolado, ele não diz nada. Ele tem um pano de fundo. Então, quando nós lemos qualquer parte da Bíblia, seja um versículo ou um capítulo, ele tem um fundo. O que eu chamo de pano de fundo é um contexto. Ele está dentro de uma situação, ele está dentro de uma realidade. Então, para nós, isso aqui é uma expressão puramente religiosa. Eu sou a luz do mundo. A gente pega essas frases soltas e nós a colocamos no fundo do carro, como sendo decalque de carro, etc. e tal. Mas quando Jesus disse isso, ele não o disse com a intenção de que coloquemos como versículo no fundo do carro, no para-brisa do carro, na parte de trás. Não foi com essa intenção. Quando ele disse eu sou a luz do mundo, ele disse dentro de um contexto. A luz para o judeu era uma coisa muito significativa, era uma coisa muito importante. Para nós estamos habituados com luz todos os dias, nós estamos familiarizados com isso. Isso para nós então não diz nada. Mas naquela época era muito significativo. Então, luz era uma coisa que não era comum. Então, eles não tinham o hábito de andar à noite, eles não tinham o hábito de viajar de noite, justamente pela falta de luminosidade, porque não havia postes, não havia luz. Então, era muito perigoso andar à noite. Então, tudo que eles tinham que fazer, eles faziam durante o dia, à noite não. Então, quando Jesus disse, eu sou a luz do mundo, ele não está dizendo apenas esse aspecto de luz literal, mas ele está dizendo um aspecto espiritual. A palavra luz no grego é phos. Quando ele diz eu sou a luz, ele está dizendo em grego egoimi phos, phos, luz. Daí nasceu a palavra fósforo. Por causa dessa expressão luz, que ele diz phos, nasceu a palavra fósforo. Então quando ele diz assim, eu sou a luz do mundo, ele está dizendo eu sou o fósforo. Eu sou aquela fagulha que você acende para você iluminar o ambiente, para você deixar luminoso a ambiência. Por isso que ele diz no versículo de número 12, ele diz assim, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas. No grego dá a ideia de alguém que fica andando em círculos, perdido. Andando em círculos, perdido. Por isso que ele diz, eu sou a luz, o fósforo. E quem foi iluminado por mim, quem estiver em mim, não andará em trevas, não andará perdido. Isso é espiritualmente falando. A luz para o judeu, eles sempre associavam luz, clareza, brilho, com a glória e com Deus, e com a glória de Deus. Você vê isso muito no Velho Testamento. O Velho Testamento está totalmente recheado desse conceito de Deus como sendo luz. Por exemplo, o primeiro livro do Velho Testamento, que é o livro de Gênesis, no capítulo 1, diz assim, no princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e disse Deus, haja luz. Essa expressão é chamada na teologia de fiat. Se você pensou no carro, você pensou com essa expressão fiat, quer dizer, haja luz. Ou então quando o anjo visitou Maria, que o anjo disse a ela, você dará à luz a um menino,
e ela disse assim, será feita a tua vontade então? Essa expressão também é chamada de fiat. Essa é a expressão. Quando Deus disse haja luz, essa expressão na teologia é dita, chamada de fiat. Esse fiat divino. Então, o judeu tinha esse conceito de que Deus ele é luz. Por exemplo, o Salmo 27, que é um salmo de Davi, quando Davi escreve assim, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Ele vinculou salvação com luz. Então ele diz, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Então luz estava sempre vinculada à salvação e à pessoa de Deus. Por exemplo, Davi, lá no segundo livro de Samuel, capítulo 22, quando no capítulo 22 Davi ele sai com seus guerreiros para matar os últimos gigantes que haviam na terra, descendentes de Enac, que eram os gigantes. Quando Davi sai para matar os gigantes, os últimos gigantes, os remanescentes, diz que Davi encontrou um gigante e ele tinha 24 dedos, 26 dedos. Ele sofria de polidactilia. O que é polidactilia? Poli é muito, dáctilo é dedo. Então ele tinha 6 dedos em cada mão, em cada pé. Então, Davi saiu para lutar com um homem que tinha 24 dedos. Então, Davi, com seus guerreiros, mataram os remanescentes dos gigantes. Está lá em 2 Samuel, capítulo 22. Aí ele compõe um salmo, ele escreve um cântico após matar os gigantes. Davi compõe um cântico que vira o Salmo 18. Para nós é o Salmo 18. Lá em 2 Samuel, Davi compõe um cântico e lá no meio do capítulo de 2 Samuel, capítulo 22, no versículo 29, Davi diz assim, derrama luz nas minhas trevas. Davi pede, derrame luz nas minhas trevas. Mande luz para as minhas trevas. Então o judeu sempre via em Deus a luz que era necessária para existir e coexistir. Por exemplo, outros salmos que dizem, na tua luz veremos a luz e etc. e tal. Quando nós lemos João ele mostra essa questão de Deus, de Jesus dizendo eu sou. No capítulo 8, por 3 vezes, Jesus usa essa expressão eu sou. Então, quando Jesus usa essa expressão está dentro de um contexto. Por isso que eu disse hoje no grupo, falando, leem o capítulo 8. Quando nós lemos o capítulo 8 ele começa de madrugada. Literalmente de madrugada, Jesus havia saído de um determinado local e Jesus ele volta para o templo e lá ao redor do templo Jesus estava sentado no chão e ensinando as pessoas de madrugada. Aí trazem até Jesus uma mulher que foi pega em adultério, em flagrante adultério. E eles então queriam testar a Jesus, eles queriam provar Jesus. E diz o texto então que eles disseram, e agora, como é que o senhor vai fazer? O senhor que é Deus? O que nós faremos? A lei de Moisés mandou apedrejar essa mulher. E Jesus escrevia no chão com o dedo. Há alguns teólogos que dizem, eu não faço essa afirmação porque eu não tenho base exegética para isso. Mas dizem algumas pessoas que Jesus estava escrevendo no chão, escrevendo a história, o comportamento daquelas pessoas. Mas isso é apenas dedução, isso não é a parte central do texto. Mas Jesus estava ensinando as pessoas e trouxeram uma mulher que foi pega em flagrante adultério. Aí eles perguntaram, a lei de Moisés manda apedrejar quem for pego fazendo isso. E Jesus então Jesus parou de escrever e disse, olha, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Mas aí essa frase de Jesus, essa fala de Jesus, ela foi significativa porque João mostra que esse dito de Jesus atingiu a consciência deles. O texto está dizendo que eles foram constrangidos porque o que Jesus falou atingiu a consciência. Por exemplo, se você ver o capítulo 8, o capítulo 8 fala que Jesus falou, disse o que disse, e Jesus então atingiu a consciência. O versículo 9 diz assim, mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência. Ou seja, Jesus não disse isso por um acaso. Jesus disse, quem não tem pecado, ou seja, quem nunca andou com essa mulher, que atire a primeira pedra. Então eles acusados pela própria consciência. Cristo quando fala, a conversão genuína, verdadeira, ela acontece na consciência também. As pessoas têm consciência de quem são e o que fazem. A religião me torna um religioso, porque quem foi levar essa mulher foram os religiosos.
queriam provar, queriam argumentos teológicos, queriam que Jesus equacionasse a teologia deles com aquela prática. E a vida estava sujeita à teologia deles. A lei manda apedrejar. E Jesus então inverte valores, no sentido positivo. Jesus disse, olha, a lei manda apedrejar, mas a graça, onde abundou o pecado, é o que Paulo diz em Romanos, superabundou a graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Aí Jesus disse, onde é que estão os teus acusadores? Eu não te condeno. E Jesus disse apenas, vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Aqui está a diferença do evangelho com a religião. A religião quer punir. A religião quer admoestar. A religião quer expor. A religião quer disciplinar. A religião quer apedrejar. O evangelho, na boca de Cristo, basta apenas uma palavra. Vai e não peques mais. Eu não te condeno. Vai e não peques mais. O capítulo 8 ele é muito significativo porque ele está cheio de informações muito importantes e às vezes nós lemos que elas passam desapercebidas. Então foi dentro desse contexto de julgamento, dentro desse contexto de uma religiosidade fria, de uma religiosidade sem expressão, sem vínculo humano, sem acolhimento, sem tratamento, sem tratar o indivíduo. E Jesus disse, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Isso atingiu a consciência deles. Isso é evangelho. A palavra arrependimento quer dizer o quê? Metanoia. Meta é mudança. Daí nasceu a palavra metamorfose. E noia é mente. Daí nasceu a palavra paranoia. Então metanoia é mudança de mente ou mudança de consciência. O evangelho ele atinge a consciência do ser humano. Ele atinge o centro nervoso, mental do ser humano. E Jesus disse então, eu sou a luz do mundo. É dentro desse contexto de acusação. É dentro desse contexto de frieza espiritual, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem estiver em mim não andará em trevas. Eu sou o fósforo. Haja luz. Haja luz. Eu sou essa fagulha que vai iluminar vocês. E João capítulo 8 é um contexto em que Jesus, então, após ele falar isso, algumas pessoas começaram a questionar a Jesus. Algumas pessoas começaram a questionar a Jesus, e Jesus então disse uma expressão que eles não gostaram. Conhecereis a verdade? Que verdade? Que ele é a luz. Conhecereis a luz ou a verdade? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nos libertará do quê? Nesse contexto aqui, nos libertará não é de Satanás apenas, mas nos libertará de algo, às vezes, que é pior do que Satanás, que é a religiosidade fria, sem expressão, sem um olhar humano, sem um olhar divino para as pessoas. Aí Jesus diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E eles não gostaram dessa resposta. Aí Jesus disse, eles disseram para Jesus, no versículo 31, aliás, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é isso? Aí no versículo 33 eles disseram, responderam-lhes, somos descendência. Não se escandalize com o que eu vou dizer, porque isso está na língua grega, no original. Mas a palavra descendência no grego é esperma. Daí nasceu a palavra espermatozoide. Quando eles disseram somos descendência, eles estão dizendo nós somos esperma. Nós somos da linhagem genética de Abraão. E eles acreditavam que por serem geneticamente da linhagem genética de Abraão, eles já estavam garantidos no céu. Por fazerem parte de um sinédrio, por fazerem parte de um contexto histórico religioso, por herdarem um contexto religioso, por fazerem parte de uma família ou de um clã religioso, eles estavam garantidos no céu. Aí Jesus disse, vocês não são de Abraão, vocês são do diabo, não de Abraão.
Vocês acham que por serem descendência genética de Abraão, vocês estão garantidos. Gente, a religião faz isso. A religião, as pessoas acham que por serem religiosas, elas já estão garantidas no céu. Isso é uma prática, um pensamento antigo. E Jesus disse, vocês não são. Vocês precisam de libertação. Aí Jesus começa a mostrar algumas coisas que quem conhece a luz que está em Cristo Jesus, produz no ser humano. Aqueles que estão em Cristo, que viram a luz, que iluminaram as suas consciências, há um diferencial nessas pessoas, que é o contexto de João capítulo 8. Por isso que Jesus disse, eu sou a luz. Eu sou a luz, aquele a quem os salmos cantavam, a tua luz, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Observe que Davi vincula luz com salvação. E ele disse, eu sou a luz do mundo. Então eu sou aquele que é a luz e a salvação. Isso para eles era muito importante. Aí Jesus diz no capítulo 8, versículo 37, preste atenção no que Jesus fala. Capítulo 8, versículo 37. Bem sei que sois esperma, que vocês são descendência de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Como que eu sei que eu estou na luz? Quando a palavra está internamente em vós, em nós. Nós somos geneticamente, nós temos o DNA, nós temos a ligação histórica com Abraão. Jesus disse, eu sei que vocês têm, mas isso não significa nada, porque vocês não têm, a palavra não está dentro de vocês, a palavra não iluminou vocês. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. É o que diz o Velho Testamento e é o que diz o Salmo, o Paulo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A palavra ad intra dentro de nós, ela ilumina a nossa mente. A religião quer punir pessoas. Isso é religiosidade pagã, barata, absurda. A religião quer punir, disciplinar, afastar da ceia. Isso é coisa de religião. Isso é coisa de descendente de Abraão. Isso é coisa de quem não foi iluminado pela mente. O homem que foi iluminado pela mente, ele vê o pecado, mas ele vê o pecador. E é o que Jesus fez. Onde é que estão os teus acusadores? Eu não te condeno. Simplesmente vai e não peques mais. Eu não te condeno. Jesus ele não condena ninguém. Ele simplesmente diz, vai e não peques mais. É dentro desse contexto que Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Aí no versículo 43, Jesus discorrendo com eles sobre esse texto. No versículo 43, Jesus diz assim, qual a razão por que não me compreendeis a minha linguagem? Qual é a razão por que vocês não me compreendem? A razão é simples. Versículo 43. É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Ouvir aqui não é escutar. Ouvir aqui é aquele sentido para o judeu que entra pelo ouvido e chega até o cérebro. Porque o judeu acreditava que as coisas entravam pelo ouvido. A gente aprende, e isso é uma questão histórica, antiga, a gente aprende ouvindo. Por isso que no livro do Apocalipse, capítulo 1, diz assim, bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus. Quando Jesus estava pregando em um determinado momento, chegou uma fofoca para Maria, mãe de Jesus. Disseram que ele estava doido. Maria foi lá, ficou nervosa, e Maria, mãe de Jesus, foi lá e mandou chamá-lo. E mandou dizer, a sua mãe está aqui. E Jesus disse, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem e praticam a palavra de Deus. Para o judeu, quando ele dizia ouvir, o ouvir resultava em prática. E Jesus disse, vocês são incapazes. Por que são incapazes? Porque vocês não foram iluminados. Vocês tem a ver com capacidade. Vocês são incapazes de ouvir a minha voz. Vocês não são minhas
ovelhas, porque as minhas ovelhas, nós vamos ver isso futuramente quando Jesus falar que é o bom pastor, as minhas ovelhas, elas ouvem, o ouvido delas está sintonizado na voz de Cristo. E ele diz, vocês são incapazes de ouvir a minha voz. E no versículo 47, Jesus diz, quem é de Deus? Quem é de Deus? Ouve as palavras de Deus. Não tem jeito. Quem é de Deus, quem é da religião, ouve a religião. Quem é da religião quer ouvir o que a lei diz. Quem é da religião quer ouvir o que a confissão da igreja fala. Quem é da religião quer ouvir o que o catecismo das igrejas, os dogmas falam. Quem é de Cristo ouve a palavra de Deus. Quem é de Cristo não aprende a ouvir a voz de Deus na palavra. Aprende a ouvir a voz de Deus na pregação. Não é toda pregação, mas quem é de Deus aprende a ouvir a voz de Deus nas Escrituras. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. Quem é de Deus ouve. Quem é da religião lê as Escrituras. Quem é de Deus ouve as Escrituras. É diferente. Quem é religioso examina, quer saber se bate o Velho Testamento com o Novo. Quem é de Deus, ouve Deus falar. Ouve, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela fala. E Jesus diz, vocês não podem ouvir porque vocês são incapazes. E no versículo 47, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. É simples. Vocês querem apedrejar a samaritana, o impuro. Vocês querem, porque vocês não são de Deus. Quem não é de Deus quer apedrejar a pessoa. Quem não é de Deus quer punir, quer matar, quer castigar, quer colocar lá na frente, quer falar o nome, quer falar o pecado. Isso é coisa de quem não é de Deus. Quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Quem é de Deus vê o pecador. Não precisa concordar com o pecado. Mas quem é da religião quer punir o pecador. Jesus disse, eu não te condeno. Entendeu o pano de fundo? O pano de fundo é esse. Jesus dizendo, olha, eu sou a luz, o fósforo, o fósforo, essa fagulha que abre a mente, que tira essa escama. Quando Paulo converte, ficou cego 3 dias. E ficou orando, cego. Aí diz que foi alguém orar com ele, saiu as escamas. Caiu escamas dos olhos do apóstolo Paulo. Caiu escamas dos olhos do apóstolo Paulo. É isso que a religião faz, ela coloca escamas. Ela oblitera, ela deixa a pessoa obtusa, a pessoa não consegue enxergar. Isso é coisa da religião. E Jesus então diz, vocês são incapazes porque vocês não são de Deus. Vocês são do diabo. O capítulo 8 diz, vocês são do diabo. Vocês são do diabo. O diabo é o pai da mentira, porque nunca se firmou na verdade. É o que está dizendo no capítulo 8. Agora veja a resposta. Olha para você ver como que é a resposta de um religioso. O religioso gosta de dar respostas. Eles têm resposta para tudo. Eles têm resposta para tudo. Religioso, eles olham para Jesus e disseram para Jesus no versículo 48. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram, porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Olha o que o religioso disse. Nós não temos razão em dizer que és samaritano. Isso era um preconceito naquela época. Ser samaritano era muito preconceituoso. Era um objeto de preconceito ser samaritano. O judeu do primeiro século, os historiadores dizem que eles faziam algumas orações. E nessas orações eles diziam,
Obrigado, Deus, por não ser mulher. Obrigado, Deus, por ser judeu. E obrigado, Deus, por não ser samaritano. Aí você lê o livro de Atos. Atos diz assim: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria e na Judéia. Por que diz Samaria? Judeus e samaritanos não se davam. Os discípulos, quando vinham comentando de Jesus, viu Jesus conversando com uma samaritana no poço. E eles pararam, ficaram atônitos, dizendo, ele conversa com uma mulher samaritana. Ele conversa com uma mulher samaritana. E Jesus não deu explicação nenhuma. Nenhuma. E o sinal do Espírito Santo sobre nós não é dons, não é gesto, articulação, não é nada disso. Recebereis dinamis, recebereis dinamismo, poder, recebereis dinamismo ao descer sobre vós o Espírito Santo. E a evidência da descida do Espírito Santo não é línguas, a evidência do Espírito Santo não é cantarrice, não é gritaria, não é visão, revelação. A evidência do Espírito Santo é que vocês serão testemunhas na Judéia e em Samaria. As diferenças cairão. As diferenças cairão. Não haverá diferenças denominacionais entre vocês. Podem haver divergências, mas não haverá rixa, porque o Espírito Santo é o Deus de um, é o Deus de outro. E Jesus disse, vocês são do diabo. E eles disseram, nós temos razão, porque você é samaritano. Você quer ofender um judeu? Chame-o de samaritano. Vá lá em Jerusalém hoje, encontre com um judeu e chame-o de samaritano. Ofereça uma pele de porco para ele, uma carne de porco, e e o chame de samaritano, para você ver o que vai te acontecer lá. E eles disseram, você é samaritano e você tem demônio. E o argumento de Jesus é sempre teológico. Aí Jesus disse, Abraão, vocês dizem que são descendência de Abraão. Abraão, antes de vocês, Abraão viu o meu dia e regozijou-se. Aí foi para acabar. Aí eles disseram, você não tem nem 50 anos e viu o nosso pai Abraão? Está no texto aí. No capítulo 8, Jesus disse isso. Olha só para você ver. Versículo 55. Entretanto, vós não tendes conhecido, eu porém o conheço. Se eu disser que não conheço, serei como vós mentirosos. Abraão, vosso pai, versículo 56. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu-o e regozijou-se. Aí eles ficaram loucos com essa fala de Jesus. Responderam-lhes, aí perguntaram-lhe, pois, os judeus, ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Aí a resposta de Jesus foi, respondeu-lhes Jesus, em verdade, eu vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Abraão viu o meu dia e regozijou-se. Eu sou a luz do mundo. Entendeu o pano de fundo aí? Eu sou a luz do mundo. Eu sou. Abraão viu o meu dia e regozijou-se. Que dia é esse? Eu sempre tenho tentado ensinar para vocês que façam perguntas para o texto. O que isso significa? É uma forma de se estudar. O que isso quer dizer? Ele viu o meu dia e regozijou-se. Que dia é esse? Lembram quando Abraão foi visitado por Deus com mais 2 pessoas? E Abraão viu Deus de longe, correu e disse, eu não sou digno de recebê-lo na minha tenda. E ele prostrou e o adorou. É esse dia. Eu particularmente, essa questão particular. Foram 3 pessoas visitarem Abraão. Eu particularmente acredito que foram os 3. O Pai, o Filho e o Espírito.
é uma questão particular. Não estou falando em nome da igreja, eu estou dizendo que é uma questão pessoal. Eu acredito que foi. Ele viu, prostrou e o adorou. E Jesus disse, o dia que Abraão viu o meu dia, alegrou-se, viu e alegrou-se. E antes que Abraão existisse, eu sou. Aqui é uma briga teológica da religião, da religiosidade com o Evangelho. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. E eu vou terminar citando 2 textos que vão nos ajudar a abrir a mente sobre isso. Isso tem a ver comigo e com você hoje. Essa informação não é apenas histórica, ela precisa fazer parte da minha realidade. Nós vamos ver 2 textos no Velho Testamento que vão corroborar que tem a ver com isso, com o que Jesus falou. Tenha na sua mente uma mulher adúltera que foi pega em adultério. E isso na lei não tinha perdão, era apedrejamento. Jesus disse, eu não te condeno, vai e não peques mais. Do outro lado, um grupo de religiosos que tinham a Torá na ponta da língua, que sabiam de cor e salteado, e diziam, nós temos razão, você é samaritano. Jesus disse, vocês são descendentes, nós somos Eles escolheram essa expressão, literalmente eles escolheram essa expressão propositalmente, melhor diria. Jesus disse, eu sei que vocês são esperma. Mas Abraão viu o meu dia. Mas como assim? Viu e regozijou-se. Antes que Abraão existisse, eu sou. Agora, nós vamos ver 2 textos que vão nos ajudar a entender isso. Por que Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Tenha em mente a mulher que foi pega em adultério. Tenha em mente, quando nós lemos esse texto, não esqueçam isso. Uma mulher que foi pega em flagrante adultério, um pecador irreversível. Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9. Abram aí, por favor. Isaías capítulo 9, versículo 2. Se não achou, acompanhe a leitura minha aqui. Isaías capítulo 9, versículo 2. Quando você lê Isaías, antes de eu ler o versículo, eu vou explicar uma coisa aqui. Tenha em mente que você está lendo um cara, um profeta, que entrevistou Deus. Isaías, se você usa uma linguagem comum nos dias de hoje, Isaías, ele entrevistou Deus, a Trindade. Ele entrevista o Pai, ele entrevista o Filho, entrevista o Espírito. O Pai fala do Filho, o Filho fala do Pai, o Filho fala do Espírito, o Espírito fala do Filho, o Espírito fala do Pai, o Pai fala do Espírito. Os 3 falam um do outro. Então, quando você lê Isaías, tenha em mente que você está lendo um cara que recebeu uma entrevista de Deus, usando a linguagem dos dias de hoje. O capítulo 2 é Deus falando de Jesus para Isaías. Aí o capítulo 9, versículo 2, diz assim, o povo que andava em trevas viu grande luz. Eu sou a luz do mundo. Quem estiver em mim não andará em trevas. E aos que viviam na região da sombra da morte. Isso te lembra algum salmo? Isso te lembra algum salmo? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Entendeu por que Jesus disse isso? Aquelas pessoas que estão em trevas existencialmente falando, espiritualmente falando, são aquelas pessoas que estão perdidas dentro de si, que estão perdidas na vida, na existência. Aqueles que andavam em trevas viram a luz, resplandeceu-lhes a luz.
que andavam no vale da sombra da morte. É para essas pessoas que Jesus é a luz. O religioso quer respostas dogmáticas, teológicas. O religioso quer respostas exegéticas, temáticas. Querem que aquilo que Jesus é corroborem ou esteja alinhado com a teologia delas. O convertido não quer saber disso, ele quer saber apenas da luz. Um povo que andava em trevas, resplandeceu-se-lhes a luz. E para terminar, Isaías capítulo 60. Parece que Isaías, ele inspirou João. Isaías capítulo 60, versículo 1. Levanta-te, ou dispõe-te, no hebraico é levanta-te. Levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Levanta e resplandece. Eu sou a luz do mundo. Jesus, quando ele entra, ele nos faz brilhar. Ele nos faz levantar. Eu não estou mais tateando, andando de olhos fechados na vida, porque ele é a luz do mundo. Levanta e resplandece, porque já vem a tua luz. Entendeu? Eu sou a luz do mundo. É isso que o texto está dizendo. Não é um versículo para se colocar no carro. É uma expressão de vida. É uma expressão de libertação. Conhecereis a luz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ela vai iluminar a mente de vocês. Ela vai iluminar, porque é na tua luz que veremos a luz. A tua luz e a tua salvação. O Senhor é a minha luz e Ele é a minha salvação. Levanta e resplandece. Levante, meu irmão. Levante e ande. Vá, porque Cristo te iluminará. Levante, porque Cristo vai te iluminar. Ele ilumina. Ele é luz. Ele é luz. Lembra daquela parábola da mulher que perdeu uma dracma? Para achar a dracma, ela pega uma lamparina, uma luz e procura. Senão ela não teria achado. Então levante, resplandeça, porque você nasceu para... Vou usar uma expressão muito chula nos dias de hoje, mas é existencialmente falando, você nasceu para brilhar. Porque a nossa tendência é vivermos apagados. E apagando, morrendo. Lembra daquela expressão que Jesus disse assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Essa expressão sobrecarregado no grego é alguém que está sendo achatado, comprimido, reprimido, deprimido, exprimido. Vinde a mim todos vós que estáis cansados. Eu sou a luz do mundo. Pois não, Lucila, você levantou a mão. Essa luz é a cura, é o início da cura espiritual. Sim, claro. Né? É o início de tudo, da cura interior. Sim, claro. Ela começa a brilhar de dentro para fora. E começa a aumentar. Ela começa brilhando dentro de nós. Ela incendeia. Ela clareia, ela vai incendiando, ela vai irradiando, ela vai iluminando dentro de nós. Sim, é aquilo que Isaías disse, o povo que andava em trevas, resplandeceu-se-lhes a luz. Tem pessoas que têm um vale da sombra da morte dentro de si. Tem pessoas que têm o vale da sombra da morte dentro de si.
A psicologia anda muito preocupada com a disposição e com a facilidade com as pessoas estão tendo e encontrando em se suicidar. Hoje as pessoas estão vendo que suicidar é uma coisa muito fácil. Isso é uma expressão estoica. Os estoicos diziam, lá no primeiro século, até antes, os estoicos diziam, não há nada que um suicídio não resolva. Os estoicos diziam isso. Não há nada que um suicídio não resolva. Gente, a vida, ela tem que ser vida. Eu sou a luz do mundo. Aí voltando para João, para me terminar, aí você vai entender por que Jesus disse no versículo 12. João 8:12, eu vou ler. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz. A luz da vida. A luz da vida. Por que Jesus disse isso? Justamente porque nós precisamos de luz da vida. E não da sombra da morte. Não da sombra da morte. A alma humana vai buscar sempre se esconder na sombra. Na sombra. Isso é coisa da alma caída. Se esconder. Se esquivar. Foi isso que aconteceu com Adão. Adão, onde você está? Tive medo e me escondi. Tive medo. Medo de quem? Não é medo de quê? É medo de quem? Não foi medo de quê? E sim de quem? Tive medo. Medo de Deus. E me escondi. Tive medo e me escondi. Terá a luz da vida. Essa luz me leva a Cristo. A religião me afasta de Cristo. A luz de Cristo me leva até Ele. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe e te ilumine no seu vale da sombra da morte. Porque se há um vale da sombra da morte em vocês, ou em você, que cabe isso agora em nome de Jesus e que você vá para a luz. Que a luz te ilumine. Ilumine os teus olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Você vai enxergar a vida com outros olhos. Vamos colocar de pé e vamos orar. Eu sou a luz do mundo. Vamos orar para que a luz ilumine o seu coração, a sua mente. Essas reuniões aqui precisam ser mais do que reuniões. Elas precisam ser. Elas precisam ser mais do que um encontro de quinta-feira. Elas precisam ser um fator de cura, de libertação, de esclarecimento, de revitalização espiritual. Elas precisam ser oportunidades de mudança. Essas reuniões aqui precisam ser um encontro da vida com a vida, do existir com a vida, um encontro de pessoas com Cristo. Então você entregue a sua vida a Cristo, você só estará ganhando. Não estou te convidando para você ser, eu sempre digo isso, não estou te convidando para ser convertido crente da igreja presbiteriana. Eu não te faria esse mal. Eu estou te chamando para você ser assembleiano, batista, metodista, adventista. Eu não te faria esse mal. Eu estou te chamando para você conhecer a Cristo. Como diz o Salmo 16. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Não estou te chamando para você ser discípulo de Elias, nem discípulo de Paulo, de Apolo. Não estou te chamando para você ser membro da minha denominação. Estou te chamando para você conhecer a luz, a Cristo.
A escolha da denominação é coadjuvante, é secundário, é insignificante, é irrelevante. Estou chamando para você conhecer a luz, não quem fala da luz. Não é para você ouvir quem fala sobre a luz. Estou te convidando para que você ouça, para que você vá para a luz de Cristo, que é Cristo. Então vá para Cristo, entregue-se, se jogue, não tenha medo, porque Ele vai te iluminar, porque Ele é a luz do mundo. Vamos orar. Bondoso Deus, graças te damos na tua infinita misericórdia e nós te pedimos que o Senhor ilumine a nossa mente, nos liberte daquelas correntes religiosas, mentais, escravagistas que nos impedem de enxergarmos, de irmos, de avançarmos, de crescermos, ó Deus, como cristãos do Evangelho, como pessoas do Evangelho. Ó Espírito Santo, que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos ajude a enxergarmos com os olhos do Evangelho a vida e sabemos que o Senhor é a luz da vida. Nos dê prazer, sabor, nos ensine a valorizar o existir, a vida, a ver prospecção, a ver perspectiva, a ver portas em lugares que não poderiam, humanamente falando, abrir oportunidades. Nos ajude a ver o colorido, o lado bom do existir, do coexistir, do relacionar. Nos ajude a ter prazer em acordar todos os dias, em agradecer por mais um dia e não ficarmos preocupados como sendo menos um dia. Porque nós estamos assim, nós estamos enxergando um dia após o outro como sendo um dia a menos, de tão pessimistas que nós estamos. Mas nos ensine a enxergarmos que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Por aqueles irmãos que estão nos assistindo e nos ouvindo online, que estão passando por lutas em trevas, no Salmo 23, aquela parte da sombra da morte, que estão em seu existir. Que a luz que há em Cristo acabe com essas trevas interiores. Pessoas que talvez estejam pensando em tirar a própria vida, estão preocupadas, inseguras, acorrentadas, ó Deus, se punindo com a consciência da religiosidade barata, se sentindo indignas. O Senhor disse que não condena, o Senhor é a luz que o Senhor poderia condenar, o Senhor não condena. Então nós te pedimos, ó Cristo, por aqueles irmãos que estão, ó Deus, nesse momento junto conosco, orando e pedindo que o Senhor os ilumine, que o Senhor, ó Deus, clareie, que o Senhor, Deus, revele-se a elas. Nós te pedimos assim, obrigado por esse estudo, por esse momento, porque a sua misericórdia é boa e agradável. O Senhor é a nossa luz e a nossa salvação. Obrigado ao Cristo, em nome de Jesus, ó Pai, nós te agradecemos. Amém. Amém. Deus abençoe. Até quinta-feira que vem, Deus assim permitir. Muito obrigado.